Olá, vamos fazer a segunda parte das reflexões que são baseadas no livro do Carl Sagan, Variedades da Experiência Científica. Então, essa segunda parte tem como título Nos afastamos de Copérnico, porque a mecânica quântica ela não é nada intuitiva para ninguém. Talvez algum dia as transformações de Lorentz, que são transformações matemáticas que deduzem as equações da mecânica quântica, seja mais fácil, mais comum para nós, mas hoje não é. Então, ninguém viaja a velocidade da luz para estar ciente de todas aquelas transformações de Lorentz. Foi o começo das demonstrações das equações da mecânica quântica, que é algo bem complexo, que nós não entendemos muito bem porque não faz parte do nosso cotidiano, né? Nós andamos com o carro a 100 km por hora, por exemplo. E a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Então não é uma coisa muito fácil de compreender. E nós vamos nos ajustando ao longo do tempo. Durante muito tempo a gente achou que era o centro do universo, mas que hoje a gente sabe que, na verdade, há milhões de estrelas, vários outros sistemas que fazem parte do universo. Nós não somos o centro do universo e nem mesmo nós somos provenientes de uma terra plana, né? E sim, há uma órbita elíptica ao redor do Sol que mantém, pela força gravitacional do Sol, que é a maior parte da gravidade, que mantém em órbita os planetas do sistema solar, inclusive a Terra. Então, a relatividade especial, ela mostra que nós não somos privilegiados no universo. As leis físicas são as mesmas para todo o universo. Então, isso já tem se demonstrado em inúmeras amostragens do universo, em que as leis são as mesmas. A tabela periódica dos elementos se aplica a todo o universo, não só a nossa atmosfera aqui. Então, Darwin, também pela evolução das espécies, mostrou isso, que durante bilhões de anos que a nossa espécie foi se adaptando, a vida foi se adaptando aqui. E os entendimentos vão mudando ao longo do tempo. E isso mostra que o universo tem um sentido, ele tem um sentido antrópico. O que é o sentido antrópico? O sentido que é um sentido que vai para nos manter vivos. Alguma espécie humana sempre se mantém viva. Como a extinção dos dinossauros, por exemplo, algumas espécies se mantêm vivas, como nós. Provavelmente, se houvesse algum outro incidente dessa natureza, que nem eliminou os dinossauros, outra espécie tomaria conta da Terra. Isso é por causa desse sentido antrópico das leis naturais, que sempre emergem para manter a vida. Então, à medida que a ciência vai avançando, mais acontecimentos vão sendo explicados. A gente sabe que hoje o universo está se expandindo, que já foi mais próximo. Essas galáxias que estão se expandindo foi observado pelo telescópio Hubble, o redshift, que é esse espaçamento onde as galáxias estão se afastando uma das outras, e isso se prova através da expansão do universo. Então isso está acontecendo, é uma prova hoje, e que há leis estabelecidas. A própria lei da gravidade, por exemplo, é o R ao quadrado, que é a constante, produto das massas, dividido pela distância entre essas galáxias, entre essas massas, que podem ser aplicadas a qualquer tipo de massa, dividido ao R ao quadrado. Que essa é uma definição da natureza. Se a gente não inventou, a ciência não inventou isso. É uma definição da natureza. Se fosse R ao cubo, nessa equação da força gravitacional, nós teríamos que os planetas colidiriam mais rápido. Nós teríamos uma outra forma de ver o mundo.
Então, a cada termo que se estabelecesse, nós teríamos mudanças, né? E a cada nova descoberta da ciência, esse Deus das lacunas, que é quando não se explica nada, coloca ali, que é o que o Carl Sagan não gosta, que se fale, né, do Deus das lacunas, que ele vai preencher algo que não tem explicação, né? Então bota Deus ali. Então não é uma hipótese muito aconselhável, segundo o Carl Sagan, e de acordo com essa intervenção divina diminui de acordo com os conhecimentos científicos vão avançando. Então a evolução do universo se observa em todos os cantos. Nós observamos pela lei de Darwin, pela adaptação dos seres, pela adaptação da girafa, o pescoço da girafa. Então são adaptações que a gente observa a evolução das leis. Os seres vão se adaptando e vão demonstrando essa evolução, né? Pelas moléculas orgânicas do espaço também evidencia esse surgimento de vida que pode haver, né? Pode haver vida, há possibilidades disso. Não tem comprovações sobre isso, mas há possibilidades. E à medida que a ciência vai avançando cada vez mais, as evidências de evolução vão se mostrando e as possibilidades de uma existência de vida são muito plausíveis. É muito aconselhável pensar nisso, segundo o Carl Sagan, mas não há provas disso, né? A prova de vida a gente tem aqui na Terra, né? É um processo complexo que pode variar dependendo das condições climáticas de cada globo, né? E a definição de vida tem a ver com o que a gente conhece aqui da Terra, né? Como Hughes fez a espectroscopia, né? Que ele analisou o óleo de oliva, né? Do carbono existente no óleo de oliva, com o espectro do cometa. Tinha um cometa para fazer um experimento, né? Captura de um pedaço de cometa. E aí ele analisou, ele viu que existia, porque o carbono tem espectro, né, como uma pressão digital. Então são linhas espectrais do elemento químico. E aí eles têm uma característica, e essa característica do carbono vai ter carbono em qualquer outro material que exista no universo, como no cometa. Então foi assim que se identificou o carbono no cometa. Então são assim que são feitas essas análises. Então, a partir da vida que a gente tem aqui, de elementos químicos que a gente tem aqui, como as leis não mudam, os elementos químicos não mudam no universo, então a gente tem essa comparação, é feita essa comparação, e é através das comparações do que a gente conhece para o desconhecido. É assim que se faz, né? Assim que se observou o carbono, é assim que se observou as luas de Júpiter com as Vórtias, né? Que até hoje estão em movimento no espaço, né? Os materiais orgânicos que são encontrados, né? Então estão em toda parte esses elementos não se modificam, é isso que quer dizer, as leis são as mesmas no universo. Então, pelos telescópios, se mostra essa sopa de elementos no universo que vão se transformar, né? Vão nascer e morrer elementos numa transformação de energia constante, transformações, uma conservação da energia, né? Esse princípio não é violado, as coisas não saem do nada, as coisas não se criam do nada, né? O que a gente sabe é que a gente não consegue construir uma hemoglobina, né? Nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos construir um planeta, não dá para fazer isso, nós não conseguimos fazer isso, né? A gente aprende com a natureza. Então é esse vislumbramento, esse desconhecido, como se chegou até aí, né? E a gente observa que a gente é pequeno perante essas descobertas, mas não menos importantes, né? Nós somos sim importantes no meio desse universo tão grande, né? Mas é no mínimo perturbador pensar na existência de outros seres inteligentes no universo. Tamanho é o universo que nós estamos inserido nele.